Nesta noite, com base em Gênesis 2, vou apresentar de modo rápido e objetivo 7 bênçãos maravilhosas que Deus concedeu ao homem. E se você parar para prestar atenção nessas bênçãos, para conhecer cada uma delas, o seu coração será inundado de alegria celestial, de modo que você sentirá prazer em louvar e engrandecer o nome de quem te criou. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 2. Vamos apresentar essas 7 bênçãos maravilhosas que Deus concedeu para o homem. Primeira bênção, espero que você esteja tomando notas, anotando em algum lugar essas bênçãos para ficar mais fácil de você lembrar depois. Primeira bênção maravilhosa que Deus concedeu ao homem: vida. Com base nos versículos 4 até o 7, chegamos à conclusão que o homem foi manualmente construído por Deus. O Senhor construiu o primeiro ser humano como um oleiro, manipula o barro e faz a imagem que ele quer. O ser humano foi manualmente construído por Deus e recebeu o fôlego de vida. Mas aí você pode pensar, bem, essa é a história de Adão. Adão foi manualmente construído por Deus e recebeu o fôlego de vida. Mas Adão é Adão, eu sou eu. É verdade. Mas pare para prestar bastante atenção na sua vida. Porque o livro de Salmos, no capítulo 139, vai dizer que você foi tecido no ventre materno. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, Deus construiu você, teceu você, moldou você do jeito que você é. Então, assim como Adão foi manualmente construído por Deus, você também foi manualmente construído por Deus na barriga da sua mãe. E você também recebeu o fôlego de vida. Já viu uma criança nascer? Quando a criança nasce sem respirar, o que é que o médico faz? Bota a criança de cabeça para baixo, bate na criança de alguma maneira para que venha ar nos seus pulmões. Quando você nasceu, Deus também lhe deu fôlego de vida. Também colocou ar nos seus pulmões. De modo que, lendo a história de Adão, podemos nos identificar. Essa é a nossa origem. Fomos formados por Deus e recebemos vida, o fôlego de vida que procede do próprio Deus. Essa é a grande primeira bênção que Deus nos concedeu, vida. Segunda grande bênção que Deus nos concedeu, morada. Preste atenção no versículo 8. Deus pôs o ser humano num jardim, no lugar que o homem poderia chamar de seu. Um lugar que tinha árvores agradáveis à vista, um lugar que era bom. De modo semelhante, você não apenas foi manualmente construído por Deus e recebeu o fôlego de vida, Deus também te pôs em um lugar, te pôs em uma cidade, te pôs em um país, e você não escolheu isso. Você pediu para ser brasileiro? Você pediu para nascer na cidade onde você nasceu? No contexto em que você nasceu? Você não pediu, você não escolheu. Foi Deus que escolheu para você. Foi Deus que escolheu o lugar da sua origem, o lugar de onde você veio, morou e mora. Terceira bênção especial que Deus concedeu ao homem, sustento. Preste atenção agora no versículo de número 9 e 10. O texto diz que do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E não apenas isso. O versículo 10 diz que um rio saía do jardim para
regalo e que se dividia em 4 partes. O que significa? Significa que Adão tinha todo o alimento que precisava para viver e também tinha água em abundância. Deus deu o básico para Adão viver. E de modo semelhante, Deus te sustenta. Deus também concedeu o básico para você viver. Você tem alimento, graças a Deus. Você tem água para beber. Você tem as condições básicas para viver. E isso Deus garantiu não apenas para Adão, também garantiu para você. E essa é uma bênção especial. Mas não para por aí. Quarta bênção que Deus nos concedeu, a abundância. Preste atenção agora no versículo de número 11 até o 14. Nesse grande território chamado Éden, Éden não era o nome do jardim, tá? Éden era o nome de uma grande região regada por rios e lá tinha um jardim. Mas nessa região, o texto diz que lá havia ouro, e ouro excelente na terra de Havilá. Como também havia bidélio, que era uma caríssima resina aromática, assim como pedra de ônix, uma pedra rara, preciosa. O que isso significa? Deus não apenas deu sustento para Adão, Deus não apenas deu o básico para Adão, água, comida e moradia. Deus deu condições de Adão crescer, condições de Adão progredir. Havia ouro na terra e Adão podia se apossar desse ouro. Havia essa resina aromática caríssima que Adão poderia, de fato, consultar, se apropriar, explorar. Através de um trabalho de mineração, Adão poderia usufruir de todas essas bênçãos. Agora preste atenção em um detalhe aqui. Deus não deu barras de ouro na mão de Adão. O ouro estava onde? Na terra. O ouro estava naquele lugar. O que é que Adão deveria fazer? Trabalhar, se envolver, explorar todo aquele território, porque Deus ele deu condições de Adão crescer, de Adão se desenvolver. De modo semelhante, Deus apenas não concedeu água, comida e moradia para você. Ele deu muito mais. Ele deu condições de você estudar, condições de você trabalhar, condições de você crescer, se desenvolver. Veja só o quão Deus é bom. Quinta bênção especial que Deus nos concedeu, função. Versículo de número 15, o texto bíblico que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. O Senhor colocou Adão no jardim e deu responsabilidades para ele. Adão ganhou funções, ganhou trabalho. Ele tinha a responsabilidade de lavrar, de cultivar aquele jardim e também de guardar, ou seja, proteger aquele jardim para que o jardim funcionasse do jeito que foi projetado para ser. Percebemos aqui que o trabalho é uma bênção de Deus e não maldição. Há pessoas que pensam, por causa do pecado de Adão, agora temos que trabalhar. Negativo, isso aqui é Gênesis 2, antes do pecado entrar no mundo. O trabalho é propósito de Deus. Deus deu função, responsabilidade e trabalho para o homem antes da queda, antes do primeiro pecado. O trabalho não é maldição. Sabe o que é maldição? O cansaço. O enfado é maldição. O cansaço mental, físico, psicológico, que às vezes uma jornada de trabalho vai proporcionar para muitos. O enfado é maldição, que é resultado do pecado que entrou no mundo, mas não o trabalho. O trabalho é bom. E Deus deu funções, deu responsabilidades para o homem. E isso é bom, é uma grande bênção. Como se diz? Que o trabalho dignifica o homem. Sexta bênção especial que Deus nos concedeu por sua graça: liberdade.
Versículos 16 e 17, você consegue inferir isso? Porque Deus dá uma ordem agora, uma proibição. Ele diz: de todas as árvores do jardim, Adão, você pode comer livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim. E dessa árvore aí você não pode comer. E no dia que você comer, você morrerá. Muitas pessoas pensam: se tudo era tão bom, tão maravilhoso, por que Deus inventou de colocar essa árvore no meio do jardim? Por que Ele colocou essa coisa lá? Sabe por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden? Deus colocou essa árvore lá como uma representação da liberdade que Deus estava dando às suas criaturas. Deus é tão bom que disse assim: eu não criei você, Adão, para você ser um robô que sempre me obedece, que sempre balança a cabeça e diz sim, Senhor. Não, eu criei você com liberdade para você decidir se você quer me servir, se quer me adorar ou se não quer. Eu te dei condições, liberdade para você decidir se me quer ou não. Em certo sentido, o contrário do amor é o controle. Quem ama não controla, não força, não impõe. E Deus criou o homem e deu condições dele decidir se vai servir o Criador ou não. Deus deu liberdade para o homem. E esta é uma bênção. Deus submeteu Adão a um teste. E após esse teste, destinos mais definidos seriam traçados. De modo semelhante, Deus também nos deu liberdade. Deus não força ninguém a servi-lo. Só serve a Deus quem deseja servi-lo. Só adora a Deus quem quer. Deus ele não deu liberdade somente para Adão, mas também para você, para que você venha a Ele não por imposição, mas por amor, por reconhecimento das grandes bênçãos que Deus concedeu para você. Sétima bênção especial que Deus concedeu ao ser humano: companhia. Quando lemos do versículo 18 até o versículo 25, essa é a narrativa da criação da mulher. Deus disse: não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma auxiliadora, uma aliada, que vai lhe corresponder. E o Senhor Deus fez com que Adão caísse num sono pesado. Quando ele adormeceu, tirou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e aí apareceu Eva. E Adão ficou tão feliz que soltou uma poesia. Olha só, versículo de número 23. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. O casamento é uma bênção que Deus nos concedeu. O que estraga é o pecado que entrou no mundo. Mas o casamento é bom. É uma bênção maravilhosa que Deus concedeu ao homem e à mulher. Não somente o casamento, estamos falando de companhia aqui. Adão recebeu Eva como companhia porque ele estava só, mas não parou por aí. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Adão e Eva tiveram netos. Tiveram toda uma geração, uma descendência que veio a partir desse casal. Deus é bom. Ele nos dá companhia, nos dá família, nos dá uma história, uma descendência, uma genealogia, um sobrenome. E tudo isso é maravilhoso. Não somente Adão desfrutou dessa bênção, como também todos nós desfrutamos.
7 bênçãos maravilhosas. Deus nos deu vida, Deus nos deu morada, Deus nos deu sustento, Deus nos deu abundância, nos deu função, nos deu liberdade e companhia. Bênçãos grandes, maravilhosas. Adão foi o primeiro a desfrutar dessas coisas. Mas quando olhamos para a nossa vida, percebemos que Deus nos abençoou e continua nos abençoando com essas grandes bênçãos. Mas aí vem a ironia de toda a história. Adão, no jardim do Éden, com todo esse ambiente favorável e com todas essas maravilhosas bênçãos de Deus, fracassou no jardim. Preferiu ouvir a palavra do animal mais rasteiro da terra do que confiar naquele que lhe deu vida, naquele que manualmente o construiu, que lhe deu fôlego de vida, que lhe deu uma boa morada, que lhe deu sustento, lhe deu abundância, chances de crescer, deu trabalho, deu responsabilidades, deu função, deu companhia, deu liberdade. Deus deu todas as bênçãos. E parece que mesmo assim não foi o suficiente para Adão. Tudo era favorável, o ambiente era favorável, as bênçãos eram imensuráveis, grandes demais. Adão poderia ficar satisfeito para sempre, a partir de tudo que recebeu. Mas Adão fracassou. O Senhor deu tudo ao ser humano para que ele o servisse. Todas as bênçãos maravilhosas foram dadas. O que mais Deus poderia dar para convencer o homem a se render àquele que o criou? Todas as bênçãos foram dadas. Então, se dar todas as bênçãos não é o suficiente, será que existe algo maior do que as bênçãos que pode ser ofertado? Só uma coisa: o próprio abençoador, o próprio Deus. Somente o próprio Deus, o abençoador, é maior do que todas as bênçãos. Deus deu todas as bênçãos, não foi o suficiente. Sabe o que ele fez? Ele disse: bem, se eu dei todas as bênçãos e isso não foi o suficiente para render o ser humano em adoração, para que ele me sirva com integridade, se isso não for o suficiente, então eu darei a mim mesmo. Eu mesmo, na pessoa do meu filho, virei ao encontro de Adão. Eu mesmo vou apresentar a minha vida como uma oferta para levar o pecado de Adão, as transgressões de Adão, as iniquidades de Adão, para que ele se sinta plenamente amado, acolhido, aceito por mim. E quando Adão entender isso, aí o seu coração vai mudar. Quando Adão perceber, quando o ser humano perceber que eu concedi todas essas bênçãos maravilhosas e também dei a mim mesmo, a minha própria vida como oferta, isso vai mexer com o coração do homem. E ele jamais será o mesmo quando ele parar para perceber isso. E é aqui, a partir desses primeiros capítulos de Gênesis, onde o plano da redenção começa a ser desenhado. Deus deu todas as bênçãos, não foi o suficiente? Ok, agora é o próprio abençoador que vai a jogo. Agora é o próprio abençoador que será ofertado. A sua vida será depositada. E na pessoa de Jesus isso aconteceu. Deus deu a si mesmo na pessoa de Jesus. Se você olha para as bênçãos de Deus em sua vida, se maravilha com essas bênçãos de Deus, mas ainda não o serve, não o deseja, não o adora, então olhe para o próprio abençoador auto-ofertado,
que ele supera todas essas bênçãos. E quando você olhar para essas bênçãos maravilhosas e para o próprio abençoador favorável a você, doado a você na pessoa de Jesus, quando você para compreender quem Deus é e o que Ele fez por você, aí é onde o nosso coração rebelde de Adão começa a passar por uma transformação. Aí é onde o jogo começa a virar. É onde a nossa rebeldia e o nosso orgulho começa a cair. É onde a história do homem do pecado começa a perder força em nós e a história do homem adorador começa de fato a escalar. Entender quem é Deus e o que Ele fez por nós, concentrando-nos nas suas bênçãos e na própria autoentrega do abençoador, é tudo. Para concluir, você já ouviu a frase, se não vem pelo amor, vem pela dor? Quem aqui já ouviu essa frase? Eu já ouvi muitas vezes. Olha, Deus trabalha da seguinte maneira, Ele te chama pelo amor, mas se você não vem pelo amor, aí vai vir pela dor. É quase como uma ameaça, né, esse tipo de discurso. Deus te ama, venha pelo amor, não vem não? Então Ele vai trazer um monte de maldições, desgraças para a sua vida, para aí que você venha. Eu vi muitas pessoas levantando esse tipo de discurso, mas Deus não trabalha assim. Se você não vem pelo amor, pelas grandes bênçãos que Ele te concede, se você não vem pela oferta do meu amor, então eu oferto a mim mesmo. Não vem pelas minhas bênçãos, então eu, como abençoador, dou a mim mesmo, para que você venha. Deus é aquele que me dá vida, respiração e tudo mais, aquele que me dá sustento, que me dá abundância, moradia, companhia, todas essas coisas maravilhosas. Se você não vem por isso, então venha pela autoentrega do próprio Deus. Porque hoje Deus te chama para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para tocar no seu coração, para fazer com que o homem do pecado seja desmontado e o verdadeiro adorador, que recebe uma nova vida pela ressurreição de Jesus, tenha uma nova história. Sempre gratos por tudo que Deus fez e continua fazendo por meio de Cristo Jesus. Que Deus seja louvado.